Eu também sou filho do Gugu, gente. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, tudo bem com vocês? É isso, né? Eu tenho que internalizar que quinta-feira chegou, dá mais ou menos umas 7h30, eu já vou começando a mudar a minha personalidade, mudar a minha identidade social, né? E aí é interessante como que era só Gugu no início do ano, e agora já tem muitas opções, né? Eu mesmo já nem sei mais como devo me apresentar. Até anotei ali no quadro, enquanto a vinheta estava rolando, as opções que foram surgindo, que foram bizarras, né? Até filho da Xuxa eu já sou, né? Então eu sou a Sasha, tá? A primeira opção eu sou a Sasha. Depois eu vou fazer uma enquete no Instagram para ver qual, né, eu me aproximo mais. Temos a primeira opção. Eu anotei ali enquanto vocês estavam falando, eu fui anotando para não me perder, tá? Que tem muita opção. Eu posso ser a Sasha, que é a filha da Xuxa. Eu posso ser o Gugu ou o filho do Gugu, porque agora já tem uma subvariante, né? Antigamente era só Gugu, agora eu posso ser o herdeiro, assim como meu diretor Renan. Agora todo mundo quer ser filho do Gugu, diga-se de passagem. Anotei ali também, por que não, a Alexa, né, que surgiu no ano passado. Anotei o Pica-Flor, obviamente, né? Gregório de Matos reinando na nossa aula. A gente já está no final do século XIX. O cara do barroco, vocês não esqueceram, né? Tomara que este ano tenha uma questão de Gregório de Matos na tua prova do Enem, que aí é um acerto garantido. Neneco, eu também, cara, eu me auto-saboto, né? Eu fui falar pra vocês como é que minha mãe me chamava, acabou. Neneco aí, ó, a galera já tá desesperada. Neneco tá ali e alguém falou quem. E aí eu não sei se eu me pergunto se eu sou quem ou se eu sou Barbie. Entendedores entenderão. Então anotei ali pra eu não esquecer, né? Eu vou internalizando. Temos Xuxa, Gugu, filho do Gugu, Lecha, Pica-Flor, Neneco, quem e Barbie. 8 opções, fique à vontade. Diego, eu já não considero mais. Diego Dias, não tem essa opção. Né? Tem 8. Xuxa, Sasha, Gugu, filho do Gugu. Aliás, 9. Lecha, Pica-Flor, Neneco, Ken ou Barbie. Fique à vontade, a casa é sua e é um prazer imensurável estar com você nessa linda noite de quinta-feira. Meus amores, alguém começou falando ali, impressionismo seria uma escola literária? Não, 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 não. O impressionismo não é uma escola literária, mas ele vai influenciar um livro importantíssimo de literatura nacional, que já já a gente vai ver qual é, mas é uma corrente pictória, ou seja, o impressionismo, que é o tema da aula de hoje, é uma corrente de pintura, é uma corrente artística no sentido de quadro, visual, pintura, que vai influenciar alguns movimentos importantíssimos na Europa, que a gente vai chamar de vanguarda europeia. Aí sim, seu vestibular pulsando, né? Cubismo, expressionismo, dadaísmo, e acabam por influenciar o panorama do modernismo aqui no Brasil. Então vamos começar com o nosso PT. Hoje a gente não vai falar de uma escola literária. Coloca isso na sua cabeça, tá? A gente já caminhou para quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo e terminamos no simbolismo. A nossa aula da semana passada foi simbolismo. Agora, olha o que vai aparecer na nossa linha temporal. O próximo período literário que a gente vai ver é uma fase de transição chamada de pré-modernismo. Mas para você entender o que foi essa fase de transição chamada de pré-modernismo, para chegarmos ao modernismo, a gente tem que fazer uma pausa e mergulhar no contexto europeu. E quando a gente olha para a Europa do final do século XIX, início do século XX, a gente tem aqui um continente fervilhando. Fervilhando pelos avanços científicos, pelos avanços tecnológicos. A gente sabe que a palavra que define o século XIX é ciência. Então a gente tem a convicção de que a revolução científica é a rainha do século XIX. Não à toa, a primeira escola literária, né, pós-romantismo é exatamente o realismo, e isso a gente já conversou, a gente já entendeu. Mas eu preciso te lembrar que esse século XIX, ele trouxe avanço, ele trouxe progresso, mas também trouxe um ambiente de inquietações. Por quê, galera? Quando a gente fala de final do século XIX, início do século XX, o que vai acontecer em 1914, logo no início do século XX? A Primeira Guerra Mundial. E essa Primeira Guerra Mundial, ela não vai começar da noite para o dia. Ela não vai ser num estalar de dedos e começa o mundo em guerra.
ela vai ter um preparo. E esse preparo está alocado no finalzinho do século XIX, iníciozão do século XX. Então essa ideia de você entender o contexto tenso que está sendo criado vai ser importante para você entender a aula de hoje e principalmente para você entender a aula de vanguardas europeias, que são correntes da pintura que vão revelar exatamente essa arte vinculada a um período de guerra, beleza? A essa arte conturbada, a essa revolução no campo artístico que vai retratar um momento de guerra mundial. Beleza? Então hoje eu diria que é o pilar mais básico de todos para a gente começar a entender essa reviravolta que vai acontecer no campo das artes. Então, parar um pouco, voltar um pouquinho para entender o que foi o impressionismo, o que foi essa corrente de pintura, vai ser fundamental para você entender melhor os próximos pilares. O pré-modernismo no Brasil, o próprio modernismo no Brasil, a Semana de Arte Moderna. Todas essas revoluções artísticas europeias, elas vão ter claramente uma influência aqui no Brasil. Então o objetivo da aula de hoje é você perceber como que uma corrente de pintura que surge na Europa, ela consegue trazer consequências não só para a pintura brasileira, mas também para a nossa literatura. Então, como eu comecei a aula, o impressionismo não é um movimento literário, não é uma escola literária, mas é exatamente uma corrente de pintura que vai influenciar a escrita da literatura nacional. Beleza? Então coloca aí a sua cabeça no finalzinho do século XIX, início do século XX, para que a gente comece a mergulhar exatamente no objetivo da aula de hoje. Beleza? Bom, quando a gente fala de final do século XIX, a gente tem um invento, né, uma invenção científica que vai mudar o rumo da sociedade, que é a fotografia. Claro que antes, né, muito antes do século XIX, já havia uma câmara escura, você já estudou isso inclusive em física, mas a fotografia, né, como a gente entende aquele filme saindo com as fotos, né, a ideia que vai se aprimorando da imagem fotográfica, ela tem como marco o século XIX. E essa fotografia serve como uma revolução. Por que uma revolução, galera? A fotografia mostra a realidade. A fotografia, ela mostra a verossimilhança. Essa palavra vai ser importante para a aula de hoje, né? A verossimilhança é exatamente uma tentativa de aproximação com aquilo que é real. E uma máquina fotográfica, ela representa essa realidade. Basta você fazer um teste aí na sua casa. Tá preparado? Pega o teu celular e tira uma selfie. Veja que o seu rosto, nesse exato momento, é uma verossimilhança. Ele vai ter imperfeições, né? Ele vai ter alguma marca de uma espinha, alguma marca de alguma coisa de que você não goste. E essa é a sua verdade, essa é a sua realidade. E é isso que a máquina traz para a sociedade. Uma captação daquilo que é verdadeiro, a captação da sua aparência, da sua essência, daquilo que é seu por natureza. Exatamente a sua descrição mais verossímil possível em forma de fotografia. Beleza? Então, este surgimento, vejam como que um invento, né, no campo da ciência, ele vai estar diretamente ligado ao campo artístico. Surge, né, uma máquina como esta, uma máquina de retrato capaz, né, de descrever a realidade, a aproximação com a verossimilhança, e isso vai ser uma pauta para a corrente pictória, para a corrente artística e dando influências também na nossa literatura. Beleza? E aí, quando a gente fala em impressionismo, assim como eu fiz com você nas escolas literárias, eu queria deixar uma imagem na sua cabeça e principalmente uma imagem que faça correlação com justamente o nome do movimento. Galera, impressionismo. Olha que coisa linda. Eu sou apaixonado por quadros impressionistas, beleza? Mas eles são quadros, eu já vou começar aqui a problematizar um pouquinho esse movimento, são quadros que não revelam críticas sociais. Hoje, né, quando a gente tem uma sociedade com arte contemporânea, arte pós-moderna, a gente percebe que em vários quadros há temáticas sociais vigentes. Quadros que representam pobreza, quadros que representam fome. Pô, a gente tem um pintor aqui no Brasil que vai fazer isso de maneira sensacional, que é o Cândido Portinari, né, que a gente vai ver mais à frente. Temos mundialmente vários pintores que retratam problemas sociais,
Pablo Picasso, por exemplo, no cubismo, tem um quadro preciosíssimo que vamos ver em breve, em futuros encontros, chamado Guernica, que fala exatamente de um período de guerra civil espanhola. Então a pintura ela vai se destinar a trazer questionamentos sociais. O impressionismo não. O impressionismo ele se isenta das críticas sociais. Ele se isenta exatamente de uma literatura, perdão, de uma pintura mais engajada. Então o que a gente vê é um retrato da natureza, um retrato que reflete cor e luz solar, um retrato ao ar livre. Exatamente possível por conta da câmera. Olha como é que a influência da tecnologia da época começa a esbarrar nesses quadros. Então o que a gente começa a perceber, e aí veja o nome desse movimento de pintura, impressionismo. Ora, impressionismo vem de que palavra? Vem da palavra impressão. Ou seja, eu não estou retratando nesse quadro, de fato, a natureza como ela é. Eu tenho aqui uma aproximação com a realidade, mas não é a realidade em si. Quando eu olho para esse quadro, isso fica mais em evidência, né? É claro que aqui eu coloquei uma cor, uma pincelada rápida, mas com uma cor mais viva, dando valor a essa intensidade da luz solar. Essa não é a realidade, mas é a impressão que o pintor